Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins, estou aqui para te convidar para assistir o meu programa com um convidado muito especial, como sempre, falando de cura, falando desse processo de luz no qual todos nós vivemos, não é mesmo? Me sigam, não esquece agora aí, ó, aperta aí, seguir, né? Se inscrevam no meu canal Instituto Ivan Martins, certo? E me siga também no Instagram. Vai ser muito legal ter você conosco, ok? Beijo, fique na luz. Meu convidado de hoje é cantor, ator, diretor, produtor e versionista. Formado pela EAD USP, tem sua trajetória em espetáculos como A Golondrina, Vamp Musical, Gabriela, Priscila, Rainha do Deserto, A Madrinha Embriagada, entre muitos outros espetáculos. Sua trajetória se alterna entre interpretação e equipe criativa. Assinou versões brasileiras de espetáculos como Peter Pan, e Mudanças de Hábitos, Jesus Cristo Superstar, e interpretou o personagem Nazir na novela Alto Astral da Globo. Um artista completo, atualmente é diretor residente do musical A Família Addams. Bom, gente, falar sobre o trabalho desse grande ator que eu vou apresentar para vocês, Luciano Andrei. Seria necessário, assim, eu estava brincando antes de começar, seria necessário 2 programas só para passar a ficha técnica desse menino, não é? Você tem o quê? Uns 30 e poucos anos aí, olha, com uma trajetória que parece que tem 100, né, gente? É muita coisa. Antes de começarmos ainda, alguém falou, olha, fala do espetáculo Geni. Da Ópera do Malandro. A Ópera do Malandro, né? USP, da personagem Geni da Ópera do Malandro. Isso. Que inclusive eu vi, e é maravilhoso. Então, é muita coisa para se falar. Então, quando nasceu esse desejo de estar no palco, eu sempre faço essa pergunta, porque dentro das artes cênicas, de uma forma geral, seja o cinema, seja dentro do teatro, é muito importante a gente falar com quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, muitos meninos, muitos adolescentes, claro, né, buscando essa carreira, e eles não entendem muitas vezes esse desejo, né, principalmente a família. Então é sempre trabalhoso quando você fala, quero ser ator, né, pai, mãe, fica aquela questão, meu filho, você tem que trabalhar, como se isso não fosse um trabalho. Mas de repente é tudo que a pessoa quer fazer, a pessoa não se sente fazendo outra coisa. O ator, ele nasce ator. Não é? Depois ele vai aprender a atuar, mas ele já nasceu ator. Sim. Não é isso? Não existe talento que vem numa bolinha de algodão, entregue dentro de uma caixinha azul com laçarote amarelo. Imagina, é 1% de talento e 99% é transpiração. Transpiração, exatamente. Na verdade, quando você começou a falar de tudo, né, que eu faço, tudo que eu fiz, não sei o quê, é muito curioso, porque assim, você está descrevendo o artista brasileiro. Claro que eu faço algumas coisas que tem aí, dependendo do tamanho do trabalho, né? Então você fala, nossa, ele faz a tradução de um musical enorme e tal. Mas o artista brasileiro, de uma maneira geral, ele tem que ser muito criativo, né? Então, a gente não vive num país onde a cultura é absolutamente apreciada e valorizada. Então, o artista, muitas vezes, ele tem que entender de um edital, ele tem que virar produtor, mesmo sem ser uma coisa que ele nunca aprendeu, às vezes fazendo uma faculdade, mas ele precisa ser produtor também. Ele precisa traduzir o próprio texto, às vezes, porque não tem dinheiro para pagar uma pessoa para traduzir. Então, é muito curioso, porque é isso, eu faço tradução, dirijo, não sei o quê, porque é o que o artista brasileiro precisa fazer para conseguir existir num cenário cultural no país. A gente está falando de São Paulo, que é um lugar onde concentra muita parte da cultura, né? Muito mais difícil em outros lugares, exceção de Goiás, vocês sabem. Mas basicamente é isso. E aí, respondendo a sua pergunta sobre quando surgiu essa primeira vontade e sobre como está hoje em dia, essa vontade ela surgiu de um lugar assim que eu não sei, eu não tenho exatamente a memória,
mas eu me lembro que na escola eu comecei desde muito pequeno a fazer tudo que tinha, porque eu acho que eu era um adolescente muito retraído, uma criança muito retraída, já tinha questões com a sexualidade, então tinha muito receio, especialmente porque a gente está falando começo dos anos 90, né? Sim. Então o teatro, sempre que tinha alguma peça na escola, alguma coisa, eu me lembro que a professora perguntava: quem quer fazer a peça do Dia do Folclore? Eu era o único que levantava a mão. Quem quer fazer a peça do Dia do Índio? Levantava a mão. E aí eu me lembro até que nessa época eu lembro que eu escrevi um dia um texto, escrevi e fiz com uma amiga com 12 anos, assim, na escola. Então, desde muito pequeno eu me lembro de me enfiar nesses lugares, porque era um lugar onde eu conseguia me expressar, eu conseguia expressar um pouco mais, não exatamente quem eu era, mas eu conseguia me expressar. E na sala de aula eu era tímido, retraído, né, com os amigos, com os coleguinhas era também mais retraído. E aí eu comecei a fazer teatro, a estudar teatro mesmo com 15 anos, que foi quando eu falei, não, eu quero fazer isso, e foi quando eu tive dinheiro para pagar um curso, porque eu já trabalhava. Comecei a fazer teatro com 15, com 16 fiz mais um ano, 17 um outro ano, com 18 eu me profissionalizei, e aí não parei mais. E aí, dos 18 aos 21, eu tive uma companhia Mambembe em Campinas, chamava Companhia Brasil, que é até uma história curiosa, porque eu trabalhava numa empresa, eu fiz um acordo nessa empresa para eles me mandarem embora e eu ficava só meio período. E aí com o dinheiro, eu entrei junto com mais 2 sócios, a gente comprou um ônibus e a gente viajava o Brasil com esse ônibus, assim, tiramos cadeira, então a gente dormia às vezes no ônibus, às vezes era bem Mambembe mesmo, o cenário, abrimos as janelas para poder entrar com o cenário. Então foi um início, né, assim, de carreira muito intenso e difícil, porque era muito perrengue que a gente passava. Muito perrengue viajando no Brasil num ônibus, meu Deus, às vezes quando eu lembro eu falo que disposição que eu tinha. Mas começou ali, e depois eu vim para São Paulo. Quando a gente era uma companhia de repertório, tinham 4 espetáculos, eu acabei me endividando pessoalmente para fazer isso, porque é isso, né? O artista no Brasil é isso, muitas vezes põe do bolso, porque quer fazer, quer mostrar o trabalho. Sempre, né? Sempre. E aí eu decidi, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Não tem mais nada que eu queira fazer aqui, vou tentar a vida em São Paulo. Não tinha dinheiro, não tinha família aqui, uma amiga me emprestou, na época, eu lembro que era R$200, eu vim e tentei e tô aqui desde então, a coisa foi andando, né? Porque aí a gente vai se achando os seus espaços, achando os seus pares, e aí desde então tô aqui. Mas eu não consigo lembrar exatamente de onde veio, eu acho que tinha esse desejo, tinha essa coisa contida dentro de mim que eu precisava botar pra fora. Se não veio, já estava. Eu acho que já estava. Já estava. Porque eu me lembro de uma tia que uma vez me perguntou, até essa história virou uma coisa assim, na família, uma tia que me perguntou, o que você quer ser? Eu falei, quero ser ator. Mas isso não é profissão, exatamente o que você falou, né? E hoje em dia, com relação ao que você disse, tá diferente, porque hoje em dia as pessoas também, a gente teve uma mudança muito grande de paradigma com a internet, com rede social, né? Então, as pessoas não querem exatamente serem atores, artistas, elas querem ser famosas, né? É um outro lugar. É um outro lugar, é um outro momento, mas tem sim ainda as pessoas que gostam de teatro, que têm interesse em teatro, então é muito estudo, né? Assim, depois eu fiz USP, eu fiz Escola de Arte Dramática na USP, que foram 4 anos, por onde passaram, ainda é uma escola de referência no Brasil, inclusive também fora, né? Assim, escola de teatro, de arte dramática. Então tem muitas coisas legais para se estudar e para se construir como artista. Basta querer, né? E basta ir procurando nos lugares certos, porque às vezes a coisa da fama vem na frente e aí acaba ficando mais difícil. Se preparando para receber o trabalho e não buscando o trabalho para aprender a trabalhar. São coisas separadas. Separadas, né? Com certeza. A pessoa tem que ter formação, a pessoa precisa pensar. Você, por exemplo, canta, dança, sapateia, assovia. Sapatear, sapatear eu não sapateio, mas canto, danço, assovia. Sapateia, sim. Se colocar ele para sapatear, ele vai sapatear. Sabe por quê? Porque você, pelo que eu já observei, você incorpora de uma forma o seu trabalho que você simplesmente vai correr atrás e vai fazer o que tem que ser feito, independe. Isso é verdade.
Isso é né? verdade. Eu já vi você em grandes musicais, em grandes produções, e eu sei que aquilo ali não é simples. Não é simples, às vezes 2 espetáculos no dia, Não. a semana toda aquele espetáculo, então aquilo é muito esforço físico, esforço de voz, esforço mental. Então a gente sabe que o artista, quando ele se propõe mesmo a ser um artista sério, um artista que realmente corre atrás dos seus objetivos, é uma carreira de muito trabalho, de muito esforço, né? As pessoas não têm muito essa concepção. Eu bato nessa tecla porque o país que não respeita os seus artistas é porque eles não sabem da dificuldade desse ser artista. Eles não têm compreensão. Eu acho que tem um outro ponto também que é uma chave para isso, né? Essa falta de respeito com a arte, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Sobretudo agora. Sobretudo agora, com esse governo, com essa onda reacionária que a gente viveu, onde a cultura passou a ser cada vez mais atacada. Uma caça às bruxas, né? Totalmente, porque essas pessoas sabem que a cultura ela é libertadora, né? Assim, ela é formadora de caráter, ela não é só formadora de opinião, mas ela é formadora de um pensamento com possibilidade de abstração. Então, a pessoa que adentra no universo da cultura, eu não estou falando só de teatro, eu estou falando de literatura, de dança, dança principalmente. Se você assistir um espetáculo de dança, artes plásticas, você tem que ter uma capacidade de abstração que muitas vezes a gente não é treinado para ter, né? Então a pessoa é treinada para ter o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, uma coisa maniqueísta. E a cultura, ela tem essa capacidade. Uma pessoa que vai assistir um espetáculo, isso já aconteceu comigo, fazendo a Golondrina, e veio um senhor que devia ter, sei lá, os seus 60 anos, assim, absolutamente emocionado, dizendo, era uma peça com temática LGBTQIA+, que tinha ali a história do atentado da Boate Pulse, que eu acho um texto maravilhoso. Com certeza. Esse senhor, eu não sei dizer qual era dele, ele estava com a esposa, mas eles vieram via ONG e tal, e ele estava emocionadíssimo. Ele falou, foi a primeira vez que eu entrei num teatro. Olha que maravilhoso isso. Com quase 60 anos. E emocionadíssimo, chorando. E ele falou, eu me emocionei quando você começou. A primeira vez que eu me emocionei na peça foi quando você começou a cantar. Eu cantava uma música, não é um musical, mas eu cantava uma música ali porque era uma lembrança, uma referência ao namorado que estava no atentado e tudo mais. E ele falou, naquele momento eu me emocionei. Eu não sei porquê. Então, isso é maravilhoso da arte, essa abstração. Ele se emocionou com a música, com a sonoridade, não foi exatamente num tema, né? Então, a cultura, ela é sim formadora de caráter, de opinião, e tem essa capacidade de colocar na cabeça das pessoas essa possibilidade de abstração, de sair um pouco dessa coisa tão cotidiana que a gente tem e ir para um outro lugar, um lugar da imaginação, um lugar da criação, um lugar da fantasia, né? Se ver também, né? Se ver numa situação, com certeza. São 2 janelas, não é? Eu sempre digo isso, são 2 janelas. É a janela que você oferece ao público e tem o público que também é uma janela que volta, porque cada espetáculo é um espetáculo. Você tem um espetáculo, de repente, você é super aplaudido numa cena, no outro espetáculo, não há um entendimento daquela cena, é uma outra colocação, uma outra gracinha, qualquer coisa que a gente... Né? O teatro tem muito isso. O teatro é vivo. Tem essas coisas, né? Então, cada dia é uma janela diferente para vocês também, né? Que totalmente. Então, as pessoas têm que ter essa compreensão, mas não é interessante dentro de um sistema que as pessoas tenham essa percepção. Claro, as pessoas, governo, especialmente um governo como esse que a gente tem, que é um governo que é um governo autoritário, que ele quer eliminar a maneira de pensar diferente, porque a gente vive numa sociedade que é plural, né? Assim, você respeitar as diferenças, respeitar a maneira como um pensa, como um outro pensa, faz parte do ser humano. Esse governo que a gente tem é um governo que quer acabar com isso. Ele quer, o que está certo é isso aqui, é um governo que não respeita Estado laico, que não respeita absolutamente nada. Então quer impor a sua ideia, quer impor uma religião para o país. E a gente vive num país imenso e absolutamente plural, então a gente tem que respeitar. E o governo quer, obviamente, eliminar a cultura. A gente tem recebido muitos golpes na cultura, passamos 2 anos de pandemia sem suporte, teve pedido de lei
para que existisse uma manutenção dos trabalhadores do setor cultural, acabou de receber uma canetada do presidente, um veto, sendo que o PIB nacional ele é muito movimentado pela cultura, porque não é simplesmente o artista que está no palco, tem um artista, tem a pessoa que trabalha no teatro, tem as indicadoras, tem as pessoas que trabalham na bilheteria, tem o pipoqueiro que vende, tem o taxista que vem trazer a pessoa. É uma rede, além das pessoas que trabalham no setor cultural, o que isso reverbera é imenso. Então não existe nem essa compreensão. O ódio é tão grande, o ódio e esse desejo de poder ele é tão grande que ele mina absolutamente qualquer possibilidade de do diferente. E precisa dizer a verdade para as pessoas, né? Por exemplo, vocês não se iludam quando dizem que o dinheiro da cultura é um dinheiro mal gasto. Não se iludam, porque até economicamente, para cada R$1 investido, são muitos reais que voltam como imposto. Então, a questão é simplesmente determinar. É porque dentro de uma questão, não vou usar o termo fascista, acho que não é adequado agora, né? É por aí. Mas é mais ou menos por aí. Eles definem o que é bonito como raça, qual é o cabelo que é bonito, qual a roupa que é bonita, qual a religião que é correta, qual a religião que é correta, como você deve amar as pessoas, como você deve ser amado. Então eles fazem isso também com aquilo que você deve ver ou não. Ok, ver um bang bang, tudo bem, um show sertanejo, todo respeito ao show sertanejo, mas tudo bem, porque está dentro da cultura de um copo de pinga, uma música de dor de cotovelo e vai mantendo o povo quieto. Agora, se falar em pensamento, se falar em pensar crítico, em raciocinar, um pensamento crítico, acabou, finito. Né? A gente vive esse governo que ele estimula muito mais o armamento da população do que a cultura, do que esse entendimento das diferenças, né? Então, assim, é um momento complicado que a gente está vivendo. Para que consertar a esbórnia se a esbórnia dá dinheiro? Exato. Para alguém, não é? Para alguém. Meus queridos, continue conosco, nós vamos falar ainda sobre espiritualidade, sobre vários assuntos interessantes no próximo bloco. Tem um recadinho para vocês, mas já volto, viu? Agorinha. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. O teatro musical, né, tem uma aceitação maior no Brasil hoje do que o teatro? Na sua opinião? Não, eu acredito que sim. Como a gente estava falando anteriormente, né, essa coisa o teatro musical, ele é uma arte que é absolutamente louvável e difícil de ser feita, né? Assim, é uma engrenagem que para funcionar ela precisa de muita gente, ela precisa de muito estudo, de muita dedicação de todo mundo. A gente brinca até que, a gente fala que o preparo de um artista de teatro musical, ele é um preparo de um atleta, né? Você faz um espetáculo onde você dança, agora até não temos tanto, mas assim, Priscila, a gente chegava a fazer 8 sessões por semana. É uma loucura. West Side Story, que era tudo de dança. Então, existe um preparo absoluto, um cuidado com o trabalho, mas também a gente tem uma questão que é assim, o teatro com texto, muitas vezes, ele é um teatro que ele não tem tantos atrativos, né, para a população de uma maneira geral. Então, eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, a gente teve um boom dos musicais aí que começou no início dos anos 2000, que veio crescendo. Com mudança de governo a gente teve uma queda não só por causa do governo, mas também da economia, o poder aquisitivo das pessoas. A gente viveu um momento onde isso estava muito, muito forte, mas de novo, assim, a cultura e a maneira das pessoas pensarem, ela é uma coisa que foi sendo colocada de lado com o advento da internet, do YouTube, de um vídeo, eu assisto o vídeo que eu quiser, eu assisto o que eu quiser, os streamings. Então, o teatro de texto, ele acabou ficando um pouco marginalizado, assim, a gente pode dizer ou elitizado ou marginalizado, mas assim, são poucas pessoas que consomem o teatro de texto, assim, não que são poucas pessoas, mas ele é menos...
Porque você fala de uma grande produção, é um super musical da Broadway, ele tem não sei quantos figurinos, é um cenário de não sei o que, a gente até faz piada com isso, um cenário de tantas toneladas. As pessoas gostam dessa coisa grandiosa. E ao passo que eu faço, por exemplo, esse espetáculo que é A Golondrina, com a Tânia Bondesan, que é uma atriz maravilhosa, ganhou o Shell por esse trabalho. Um espetáculo absolutamente necessário, esse eu faço como ator, não estou na equipe de criativa nem nada, mas é um espetáculo que é absolutamente necessário para esse momento. Mas para você conseguir alcançar as pessoas que vão assistir é diferente, é um pouco mais difícil. Então, todo mundo que vai assistir o espetáculo, a gente falava disso muito. No Rio de Janeiro a gente tinha uma recepção do público do Rio, quando a gente fez, somos só 2 atores, que quando a gente acabava e saía, tava todo mundo esperando a gente, porque o espetáculo tocava genuinamente as pessoas, né? Mas para trazer as pessoas para o teatro, a pessoa vê ali o texto, A Golondrina, é um espetáculo que fala, tem esse assunto aqui, é mais difícil de você conseguir trazer o público porque a gente não tem esse trabalho de formação que poderia vir desde a infância, de novo caindo nessa questão das pessoas assistirem um trabalho, educação, né, pegar gosto pela coisa. Não tem milagre. Não existe milagre. A pessoa não vai começar a gostar de teatro do dia para a noite. Não. E o teatro musical, ele tem sim mais atrativos. Ele tem um cenário grandioso, ele tem as músicas que são gostosas de ouvir, ele tem coreografia, ele meio que condensa partes de outras artes, né, e mixa tudo num só. Então o público brasileiro gosta muito de teatro musical, acredito que também, não só aqui, né, mas assim, Broadway e tudo mais, mas é um exercício, assim, Mas eu por exemplo, eu sou um consumidor voraz de teatro e teatro musical. E eu costumo viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, fazer toda a Broadway, ver tudo que tem na Broadway. Os não Broadway também, porque tem muita coisa também, os off-Broadway também. Como eu faço lá Corrientes, aqui na Argentina, em Buenos Aires, que você sabe que a gente fica no chinelo perto dos argentinos em relação de teatro, em frequência. Sim, em frequência, porque para eles é uma necessidade, como comer, eles vão ao teatro, né? E a gente vê isso na Europa também, a gente viaja muito fazendo toda essa busca, né? A gente realmente consome e tem paixão, né? Produz o teatro também, quer dizer, eu tenho toda uma ligação com o teatro, sou apaixonado. Mas no Brasil, o que está acontecendo, eu acredito que não é uma questão mais de só a questão política, não é só isso. Já vinha de algum tempo a seguinte situação: o público ele não tem formação para o teatro, o que a gente chamaria, às vezes eu chamo até de forma pejorativa, mas não é por querer, talvez até por falta de expressão mesmo, mas eu acho que é meio cult demais. Algumas coisas que não toca a pessoa, porque ela não tem acesso, não é o lugar de fala dessa pessoa. Se você vai ao teatro hoje, o teatro não tem, por exemplo, um texto de compreensão, um teatro mais conceitual, um teatro... é diferente, por exemplo, da França, que você vai a Paris, você vai assistir um teatro absurdo, alguma coisa, né? É incrível. As pessoas aplaudem de pé, eles têm uma acessibilidade àquilo, eles sabem o que está acontecendo. No Brasil, pela própria falta de conhecimento, pela própria falta de costume mesmo, as pessoas vão ao teatro para ver o ator da Globo. Isso, exatamente. Para ver o bonequinho da Globo, a bonequinha da Globo, mas eles não vão ao teatro para ouvir o texto. Não interessa o texto. Você tem razão. A gente vive é isso que a gente fala sobre a coisa da formação, né? As pessoas que não têm como não existe milagre, as pessoas que a gente não aprende desde pequeno o que é assistir um espetáculo de teatro, o que é o diretor desse espetáculo que a gente faz, o diretor que é italiano, Federico Belloni, sim, que foi maravilhoso, da família Addams, né? Que foi um cara com quem eu aprendi muito, a gente pôde trocar muito juntos aqui. Ele é um cara que, ele é italiano, com 5 anos, ele foi assistir uma ópera com os pais e entendeu que era aquilo que ele queria. Então, com 7 anos, ele começou
a estudar canto, aí começou a estudar piano, aí foi evoluindo. A gente não tem essa criação aqui, nem a gente pode falar da questão socioeconômica, mas é realmente de objetivo, é estrutural, é uma questão estrutural. Tem gente hoje em dia que você vê, eu conheço pessoas da minha idade que têm dinheiro, que já são pessoas na vida, tão tranquilas na vida financeiramente, na carreira, fala assim, nossa, a última vez que eu fui no teatro faz uns 4 anos. Não tem o hábito de consumir, aí né? Você fica assim, né? Como? Não tem esse hábito. Então, São Paulo especialmente, óbvio que a gente tem muita coisa maravilhosa no Brasil todo, e que a gente nem sabe, mas assim, existe muita coisa boa sim de teatro que não é musical, né? Assim, tem espetáculos de teatro de grupo que são maravilhosos, tem espetáculos de texto que são bons, e os atores são bons, a direção é boa, às vezes a produção não tem dinheiro, mas é bom. Só que o que a gente é criado pra ver e pra gostar é isso, é o ator da Globo, é o famoso, é o que tá na moda. Então, o trabalho do ator de teatro no Brasil é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, é um trabalho de não deixar a arte, essa arte morrer. Ela não vai morrer, porque ela é muito antiga, então ela não vai morrer. Mas ela, de vez em quando, ela dá uma agonizada, aí ela volta, aí ela dá uma agonizada e ela volta, porque uma situação que evolui e que às vezes retrocede, né? E olha, gente, nem todo ator morre de paixão por televisão, não, viu? Televisão é bom financeiramente, mas uma boa parcela dos atores são apaixonados pelo cinema, pelo teatro. Né? Porque é a arte pura, é a arte de base ali. Ninguém tem muita paciência para televisão, não. Tá ali cara a cara com a plateia. Então, de repente, você vai ao teatro e você vai encontrar atores maravilhosos que você nunca vai ver a cara dele estampada numa emissora de televisão ali fazendo propaganda de novela. Então, é uma arte e você tem que ver a arte. O artista, ele está ali travestido, digamos assim, de uma personagem, de um personagem, e é isso, ele está representando uma pessoa que de repente fala diretamente ao seu coração, vem trazer uma coisa nova para você, todo espetáculo vai te trazer uma coisa nova. Então vamos sair desse lugar comum, né? Do atorzinho da TV. Não, e o teatro assim, tem atores de TV que são... Com todo respeito, claro, são claro, maravilhosos. Não, porque tem atores que são maravilhosos, tem atores que vêm do teatro e vão pra TV, Sim, tem atores que... sim, né, assim, sim. a gente tem de tudo, mas assim, o teatro, ele realmente proporciona uma experiência pro espectador, é um ator de teatro falando, mas assim, que é única. Ela só acontece naquele momento, com essa troca da plateia e do artista que está em cena, porque no dia seguinte já não é mais a mesma coisa, é uma outra plateia que está assistindo e o ator que está fazendo já não é mais a mesma pessoa também. As janelas são diferentes. É diferente, as janelas são diferentes, então o teatro para mim ele é mágico porque é isso, ele é uma experiência única, ela só vai acontecer naquele dia, naquele momento, mesmo que eu vá assistir o espetáculo depois num outro dia de novo, já vai ser uma outra experiência, as minhas reflexões vão ser outras, então eu acho teatro demais, assim, acho demais. E você consegue sentir isso numa energia diferente, é muito vivo. É vivo. É muito vivo. Presente. Por isso que o teatro, quando veio a pandemia, que a gente teve muita coisa online, criou-se muita discussão de teatro, não é teatro, porque você sai dessa experiência, dessa troca direta que existe, né, entre o espectador. Eu escrevi, dirigi e montei um espetáculo online. É uma loucura, uma loucura. É uma loucura. Eu em Goiânia, que eu sou paulista, mas eu moro metade da semana aqui e metade em Goiás, né? Fico metade lá, metade cá. E eu, em Goiânia, na minha casa, dirigindo um ator no Rio de Janeiro. Caraca. Passando toda a cenografia, tudo, figurino, tudo, e ele fazendo lá com a amiga costureira e tal. E estreamos online e agora estou querendo trazer para São Paulo. Então, gente, foi um grande trabalho, mas assim, há o questionamento, né? Teatro televisivo, teatro... É diferente. Então, você tem um lado espiritual, você tem uma vivência espiritualista. Eu tenho. E isso trouxe para você alguma superação em algum momento da sua vida? Vamos unir as duas coisas. Vamos unir as duas coisas. Eu diria que eu sou assim, o brasileiro
não sei mais se o brasileiro típico, mas assim, eu sou o sincretismo em pessoa. Então eu tive uma criação católica, mas não uma criação católica fervorosa, mas eu fiz primeira comunhão, crisma, depois parei de ir à igreja, até porque a igreja também, inicialmente, e hoje em dia ainda, né, mas ela tem um caráter muitas vezes punitivo, né, para o indivíduo. Então, se você não se adequa, você é punido, você vai para o inferno, tudo está acontecendo de ruim na sua vida porque você está fazendo uma coisa errada, né? Assim, esse conceito de religião que passa por esse lugar da punição é um lugar que me desagrada muito. Mas eu tive a criação católica, mais adulto eu tive um pouco de experiência com o espiritismo, kardecismo, mas também achei que não era para mim. Tive um período do budismo de Nichiren Daishonin, que é considerado esse budismo novo, que é do Nam-myoho Renge Kyo, que é essa frase, que é um mantra ativo, que significa: dedico a minha vida à lei mística da causa e efeito. Então, de uma maneira bem grosseira, é assim: o que eu coloco no mundo, o mundo vai me devolver. Sim, e a gente tem esse movimento do universo. E por fim, fui parar na Umbanda, porque fui também estudar um pouco, entender um pouco sobre da onde veio, né? A Umbanda, ela já é um sincretismo do Candomblé, sim, com a Igreja Católica. Então eu costumo dizer que eu sou um pouco de tudo, mas eu tenho muito hoje em dia, principalmente depois de uma certa idade, essa coisa de ir para dentro, assim. Então eu não sigo nenhuma religião, nenhum dogma, mas eu busco sempre que eu estou em algum momento ou de dificuldade, ou de superação, ou onde eu preciso entender uma coisa, eu ouço um mantra, eu tento meditar. Meditação para mim é uma coisa que é dificílimo, mas porque eu sou um cara ansioso, mas eu tento, e quando eu consigo, funciona. Então eu acho que a gente tem que ir buscando. É por isso que eu falo que a gente vive num país absolutamente diverso, porque como é que você vai dizer isso aqui é o correto? Você tem que acreditar nisso. Não tem. Não existe, não é possível. Não é possível. Tem um episódio específico que eu nem sei dizer se é o universo ou se é... Porque aí eu acredito muito em energia também. Sim. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu me lembro que foi muito difícil, porque eu vim para cá sem dinheiro, vim para cá numa situação de tentativa, sem conhecer nada, né? E eu tava com muita dificuldade financeira, não tinha onde morar. Tava morando com um amigo, mas não dava para ficar mais para lá de Pirituba, Zona Oeste, mais para trás ainda. E eu me lembro que ele falou para mim, eu pensei em desistir da carreira, eu tinha 22 anos nessa época. E eu falei, eu acho que São Paulo tá muito pesado, eu vou desistir. E eu me lembro que ele falou, por que você não presta a USP, a Escola de Arte Dramática? Eu falei, eu não sabia direito o que era na época, porque Campinas era uma outra realidade. Fui pesquisar, também não tinha muita internet, mas falei, é uma coisa muito legal. E ele falou, se você passar, você tem onde morar. Você consegue moradia lá. E eu me lembro que eu botei na minha cabeça assim, eu vou fazer esse teste, pra mim vai ser como um sinal. Se eu passar, eu fico e sigo, se eu não passar, eu vou embora. E é uma prova super difícil. Sim, é a escola mais concorrida de teatro, né, do Brasil. E eu passei de primeira. Claro. Então, assim, eu não sei dizer se foi Deus, se foi o universo, se foi Buda, se foi... Alguém estava olhando por mim, sabe? O Deus que estava dentro de você, agindo dentro de você. Agiu dentro de mim, exato. Com certeza. Eu acredito nisso. Você está com o espetáculo da família Adams e você é diretor. Isso. Né? Eu queria que você desse pra gente Vocês estão em que teatro? A gente está no Teatro Renault, que é aqui na Brigadeira Luiz Antônio, que é um teatro já bem conhecido de espetáculos musicais, de grandes musicais. A gente fica até julho em cartaz. Olha que maravilha. Eu sou diretor residente ali, né? Então a gente tem um diretor que veio de fora para fazer a montagem. Sim. A gente consegue fazer ali meio que uma equipe, porque como ele não entende a língua, então ele precisa de um diretor brasileiro. Claro. A gente faz esse trabalho juntos. E agora eu cuido do espetáculo, então para manter o espetáculo funcionando, para fazer ensaio de substitutos e tudo mais, mas é um trabalho bastante elaborado e intenso, mas maravilhoso. Imperdível. Rede social? T4F Musicais. T4F Musicais. E eu vou estrear Golondrina como ator de novo. Ai, que maravilha. A gente vai voltar no Teatro Fernando Fortes, ali no Tatuapé, eu e a Tânia Bondesan. Segue você por onde? Luciano Andrei, eu. Luciano Andrei? @Luciano Andrei, eu no Instagram. Né?
Então, gente, vamos seguir lá, vamos ver o que ele está Saber as fazendo, porque o novidades. trabalho desse menino é incrível. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Buda. Quando a gente descobre o que a gente quer, fica fácil Fica mais fácil. encontrar. É isso. Querido, obrigado, Muito obrigado. demais por tirar um tempinho Eu que agradeço. para vir aqui falar conosco. Eu que agradeço. Gratidão Muito obrigado. sempre. Muito obrigado.